Boa noite a todos, que possamos realmente meditar nesse momento mais sublime da nossa existência, que é exatamente esse momento natalício, onde se comemora a vinda de Jesus. Mas é importante frisar para todos que o mês de dezembro, no dia 25, é configurado por todos nós como a data que Jesus nasceu. Mas vale salientar que ele não nasceu em dezembro. Não nasceu em dezembro. Mas é um mês de muita paz, onde nós recebemos e sabemos que existe essa proteção espiritual muito grande. Quando o nosso amigo aqui leu a carta de Paulo de Tarso, escrita para Filipo, que era a cidade onde Paulo se dirigia, que chama aos Filipenses, ou seja, aos que nasceram em Filipo, é uma cidade que fica no estado da Macedônia, exatamente a 13 quilômetros mais ou menos do mar Egeu. E era uma cidade onde Paulo de Tarso pregou a primeira vez o cristianismo. Foi lá onde ele começou o messianato dele, a forma que ele ia falar sobre a defesa do Evangelho de Jesus. E Paulo de Tarso, ele faz questão de mencionar aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Aqui ele estava dando uma ênfase muito grande à fé inabalável que ele tinha nesse Cristo. Ele dizia, tudo eu posso. Mas eu preciso dar uma retroagida nos versículos anteriores para que a gente possa entender quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. No versículo 11, do mesmo capítulo, que é o capítulo 4, do livro que ele escreve aos Filipenses, ele faz uma menção muito interessante, quando ele começa a dizer que ele sabe estar abatido ou sabe ter em excesso. Ele está querendo dizer que ele aprendeu tanto a ter fartura como a ter escassez. Olha que coisa interessante. Paulo de Tarso, ele estava preparado espiritualmente para passar fome, para passar sede, para ser injuriado, para ser escarnecido. Ao mesmo tempo, ele sabia ser um homem rico, se fosse, que ele sabia ter a serenidade. É por isso que ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Ele estava querendo dizer que toda a fortaleza que ele tinha, toda a energia que ele tinha, todo o poder que ele tinha, era dado por Jesus. E é preciso que nós mentalizemos o livro que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 20, quando ele fala sobre o poder e a virtude. É muito interessante nós observarmos que, na grande maioria das vezes, nós admiramos alguém que tem um conhecimento intelectual muito grande e esquecemos que isso não é o mais importante. É tanto que Paulo de Tarso fala que o reino dos céus não consiste de palavras, e sim de virtude, e sim de poder. É o poder, é a virtude espiritual, é o seu eu exterior e o seu eu interior se comunicando com a verdade. Quando nós estamos nesse equilíbrio com Deus, quando nós estamos em paz com Deus, nós somos outro diferente. No mesmo capítulo 4, no versículo 7, Paulo de Tarso ele faz uma ênfase muito engraçado, muito interessante, muito enfático sobre a paz. A paz de Deus excede todo entendimento. Olha como é profunda essa frase que ele usa no capítulo 4, versículo 7 dos Filipenses. A paz de Deus excede todo entendimento. Ele estava querendo dizer que a paz que Deus nos dá, ela é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Ela não tem dimensão. E ele ainda fala, ele guardará o seu coração e o seu pensamento em Cristo Jesus. Essa é a frase que ele usa. Querendo dizer o seguinte, se nós estivermos em paz, se nós estivermos sintonizados com Deus, o nosso coração e o nosso pensamento é só para o bem. Aí é onde entra essas virtudes dinâmicas em que Jesus nos ensina. Quando nós vamos ver o livro de João, no capítulo 14, versículo 27, que ele fala, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Mas ele faz, na segunda parte,
que nós vamos dizer que é um ponto e vírgula, ele fala, não se atemorize. Quando Jesus faz essa ênfase do temor, ele está querendo dizer, quando nós nos atemorizamos, quando nós temos medo, quando nós ficamos ansiosos com alguma coisa, é porque nós não estamos com a paz que ele nos deu. Porque quando ele nos deu a paz, ele já entregou para nós. Se nós não a temos, a culpa é de quem? Dele não é, ele já entregou. Quando nós estamos em paz, será que nós somos tolerantes? Ou nós não temos paciência com os outros? A paz é um estado de alma tão profunda, que ela é oriunda de duas características principais que Jesus nos ensinou. No capítulo 11 do livro de Mateus, no versículo 28, Jesus diz uma coisa muito interessante. Primeiro ele faz um convite. Olha como é interessante. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Prestemos atenção a essa frase. Ele promete alívio do nosso sofrimento. Ele não promete que nós não vamos ter sofrimento. Quem estiver achando que ele, por estar sintonizado com Deus, ele não vai ter sofrimento, ele está errado. Ele vai aliviar. Ou seja, o sofrimento que ele vai passar vai ser aliviado porque você está em sintonia com Deus. Mas há uma ênfase muito mais importante, é no versículo seguinte, quando ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí depois ele faz um complemento, que eu não vou falar agora. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mansuetude e humildade, ele resume tudo que um ser humano pode imaginar. Tudo. Tolerância. O manso, ele era tolerante demais. O manso, ele tem uma paciência que você não faz ideia. É aquele que ele espera com uma paciência tão grande e ele nunca abre os seus lábios para criticar. A mansuetude é uma coisa fenomenal. A humildade, ele nunca acha que ele é melhor do que ninguém. Isso é fenomenal. É tanto que ele comprova essa humildade dele. Quando um homem chega e pergunta, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lucas 18, 18. E ele diz, ipsis verbis, por que me chamais de bom? Olha a humildade. Jesus não era bom? Claro que ele era, gente. Mas ele estava querendo dizer que ele não se autodenominava bom. E nós, na grande maioria das vezes, nós achamos que somos bonzinhos demais. E é aí onde está o nosso erro. Nós somos ainda espírito tão atrasado que não pise no seu pé, mesmo sem querer, que você vai empurrar o outro, quase que automático, e diz, você é cego, e diz um outro nome que eu não sei qual é que cada um vai dizer. Mas nós ainda estamos muito longe. Quando eu imaginei que Jesus, ele sendo chicoteado, ele sendo empurrado por um por outro, e alguém vai e cospe no rosto dele. Vocês imaginam o que é que ele fez? Vocês imaginam? Nada, só limpou. Só limpou. Ele não teve um só rasgo de raiva. Um só. E cuspir na cara de alguém é um dos atos mais grotescos que alguém pode fazer com alguém. É repugnante. É tanto que quando os judeus queriam menosprezar alguém, ele cuspia. Não era nem na pessoa, era no chão, quando via alguém. Significa que aquela pessoa era tão nojenta que ele até cuspia, como se estivesse tirando algo de dentro de si. E ele simplesmente só limpou. Segundo diz os Espíritos, que ele não teve uma só raiva. Ele ficou sereno. Nós temos ou não temos que aprender com esse homem? Ou não tem? Porque eu tenho muito. É uma preciosidade. Então, por este motivo, Paulo de Tarso, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. A segunda parte, quando ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, ele diz, para que encontreis descanso para as vossas almas. Olha como é interessante. Nós vamos só ter descanso, nós só vamos ter essa paz serena que ele nos ensina, quando nós formos manso e humilde. E aí, Flávio, o que é que você acha? Estamos longe, não estamos? Manso e humilde. Sem esses dois, você não vai ter paz. É por isso que ele diz, rapaz, eu não sei por que eu só estou agoniado. É claro, você não é manso nem humilde.
Por isso que ele diz, aprendei de mim. Não é aprender com um ou com outro, não, é com ele. É com ele. Humildade e mansuetude. Quando se fala em mansuetude, nós temos que nos remeter quase que automaticamente ao Velho Testamento, no Salmo, o Salmo 37, no versículo 11, quando ele fala exatamente, os mansos herdarão a terra e viverão dela para sempre. O Salmo 37, 11. Jesus, conhecido de todo o Velho Testamento, é claro, que ele que acompanhou as escritas, ele repete essa frase no livro de Mateus, capítulo 5, no versículo 5. Os mansos herdarão a terra. O que Jesus está querendo dizer com isso? Quando a terra passar de prova e expiação, que nós estamos terminando essa fase para começar outra, só vai ficar aqui quem tiver a mansuetude. Se não tiver mansuetude, é como se estivesse dando a Deus. Vale salientar que a gente, quando observa a mansuetude, que é uma das características principais de Jesus, e a humildade, nós vamos observar uma pessoa que tem mansuetude. Ele rouba? Nunca. Ele mente? Não. Ele é impaciente? Não. Então ele resume praticamente toda e qualquer virtude que você possa imaginar. Toda e qualquer virtude. Ele é como se ele buscasse uma frase que Jesus ensina no capítulo 7, versículo 12 do livro de Mateus. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Você quer que os homens façam para você? Quer? Então pode fazer. Mas se você não quiser, não faça. Vamos traduzir isso, gente? Vamos. Quando alguém mente para o outro, ele queria que alguém mentisse para ele? Não. Simples. Quando ele está ludibriando alguém, ele está vendendo um carro com defeito que ele não quer que o outro saiba, ele dá aquela maquiada. Ele queria que alguém fizesse isso com ele? Não. Então não faça. Então isso resume tudo. Tudo. Baseado nesse pensamento, nós vamos ver algumas características que o apóstolo Pedro e Paulo de Tarso, eles fizeram uma análise, eu não vou dizer errada, mas eles não tinham o entendimento que eu vou dizer para vocês agora. Quando Paulo de Tarso, no livro que ele escreve aos Romanos, no capítulo 10, versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo estava querendo dizer o seguinte, todo aquele que dissesse, ô Senhor, eu te amo, essa pessoa seria salvo. Isso é verdade? Claro que não. Tem um cara que diz isso do lado para fora. Pedro, igualmente, ele fala isso em Atos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 21. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O livro de Joel, que é um livro do Velho Testamento que só tem 3 capítulos, no capítulo 2, no versículo 32, ele diz a mesma frase, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por que 3 pessoas, 3 apóstolos, 3 pessoas renomadas, diz uma coisa que teoricamente não podia ser verdade? Nós vamos analisar agora. Jesus, nessa análise mais profunda do entendimento que ele sempre teve, no capítulo 7 do livro que Mateus escreve, a partir do versículo 1, ele diz, nem todo aquele que disser, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha como Jesus, ele já sabendo que as pessoas estavam equivocadas sobre o invocar o nome do Senhor, ele diz, não é porque você invocou que será salvo. Nem todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ele faz uma ressalva, ponto e vírgula, e diz a segunda parte. Mas todo aquele que fizer a vontade de meu Pai. Quando ele diz a vontade do meu Pai, eu fico pensando, e qual será a vontade do Pai? Qual será a vontade de Deus? Ele fala o Pai como Deus, né? Nem todo aquele que invocar o nome do Senhor, ou seja, nem todo que disser Senhor, Senhor, será salvo. No capítulo 6 do livro de Lucas, versículo 46, Jesus faz uma análise muito profunda. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu mando? Por que você me chama? Ô Senhor, você não faz o que eu mando. Lucas 6, 46. Ele fala, por quê? Só para aparecer? Será que você só dá glória a Deus para as pessoas que veem você dando glória a Deus, achar que você está dando glória a Deus, mas em casa você reclama de tudo?
Ou você reclama do trabalho, reclama dos funcionários, ou reclama dos seus subalternos? Será? Então, quando nós pensamos nessa frase, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai, vale salientar que é bom que vocês prestem atenção, e fosse vocês memorizavam depois este versículo, apesar que eu estou gravando e depois eu vou colocar no YouTube. Se vocês quiserem, depois pode copiar os versículos que aqui eu citei. No livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 21 até o 46, nós vamos falar exatamente sobre esta vontade do meu Pai. E Jesus continua: muitos me dirão naquele dia, esse é o versículo 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Presta atenção no que eu estou falando, gente. Nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios? Em teu nome nós fizemos muitas maravilhas? No versículo 23, Jesus faz uma repreensão para aqueles que disseram: naquele dia nós fizemos isto, isto e isto. Apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade. Gente, vamos prestar atenção a isso. Vamos prestar atenção no que Jesus está querendo dizer com isso. Jesus está dizendo: afastai-vos de mim. Quem? Quem profetizou? Quem expulsou o demônio? Quem fez muita maravilha? Não é só isso. É quem fez isto com outra intenção. Ou para se amostrar, ou para dizer que ele é o bom, ou para ele se tornar um grande pregador, ou para ele se tornar um grande... todo mundo conhece nas redes sociais, ou por dinheiro. Se ele fez com esse intuito, Jesus disse: afastai-vos de mim, vós que praticaste iniquidade. Porque Jesus não estava dizendo que profecia, afastar demônio e maravilhas era iniquidade, não era isto. Era o que estava no pensamento de quem estava fazendo. Porque Deus não só vê o ato, ele vê mais a intenção. Qual era a intenção minha? Quando eu estou dando aqui enrola a alguém que está com fome, eu fico olhando de um lado para o outro para ver se tem alguém vendo. Já foi meu ato. A pessoa pode até saciar a fome, mas não tem fundamento nenhum. Então é preciso que nós prestemos atenção esse ensinamento profundo. E ele faz uma análise, continua fazendo análise até o versículo 46, de muita profundidade. E ele fala que o homem prudente, assemelhá-lo-ei àquele homem em que construiu sua casa sobre uma rocha. Vem o vento, vem o rio, vem a chuva, essa casa não cai. O que Jesus está querendo dizer isso? Quando nós estamos em equilíbrio com Deus, quando os seus ensinamentos entram dentro de você, que você tudo pode naquele que fortalece você, não são os problemas do dia a dia que vai fazer você se desesperar. Não vai ser os problemas do dia a dia que vai fazer você perder a sua paciência, a sua tolerância. Não é as coisas da vida do dia a dia que vai fazer com que você xingue o outro, porque você vai saber dosar. Olha mesmo, é igual aquele homem prudente que construiu a casa sobre a rocha, que veio o rio, veio o vento e veio a chuva, e ela continuou firme, porque ela estava na rocha. Agora aquele que construiu a casa na areia, qualquer coisinha se desespera. Jesus faz a comparação muito interessante. Primeiro, o que construiu a casa sobre a rocha é aquele que ouve as palavras de Deus e as cumpre. Construiu a casa na rocha. Aquele que ouve e só ouve é o que construiu a casa sobre a areia. Qualquer coisinha, meu Deus, e fica no desespero mal do mundo. Só basta um parente adoecer, não precisa nem morrer. E ele esquece do Salmo 23, que fala, 23, versículo 4. Ainda que eu estivesse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele não está falando se você estiver doente, não. Se estiver na penumbra da morte, é para você não ter medo. Por que não pode ter medo? Porque a morte é natural, gente. A morte é natural. O espírito tem que entender que a morte é natural. Há uns 10 dias, mais ou menos, um irmão meu morreu. E aí, de volta, como é que você ficou? Eu fiquei normal, por que não? Ele voltou para a parte espiritual. Nós que somos espíritos, ou entendemos isso, ou nós estamos dizendo que somos sem ser. O espírita tem que enfrentar a morte com naturalidade, porque ela é natural. Não fui eu, não foi Solange, não foi Flávio, não foi nenhum de nós aqui que inventamos. Ela existe pelo um processo biológico para que nós possamos evoluir. Então nós não podemos ter medo dela. Ainda que eu esteja no vale dessa morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
Agora, é interessante. Para você não ter medo da morte, é preciso você estar com Deus. É aí onde está a questão. Quando você tem medo, você já sabe. Você não está com Ele. E a segunda parte é bem clara. Porque tu estás comigo. Ou seja, quando Deus está conosco, os problemas existem? Existem. Mas nós tudo podemos porque Ele nos fortalece. Isso é muito interessante. No capítulo 4 do mesmo livro que Paulo escreveu aos Filipenses, no versículo 8, ele faz uma menção sobre, ele diz, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é boa e agradável, para que nós coloquemos no nosso coração, para que nós estejamos sentindo isso dentro de nós. Por quê? Porque ele sabe que na grande maioria das vezes o nosso pensamento, ele é ruim. Porque nós temos tendência ainda ao mal, nós temos tendência à não tolerância, nós temos tendência à não paciência, nós não queremos desesperar minuto nenhum, como se você fosse sempre pronto para tudo. E vale salientar, sem querer fazer crítica aos cuiabanos, mas o cuiabano me fez entender, Flávio, um português que eu não conhecia. Aqui o povo diz, eu estou chegando quando ele não saiu de casa. Eu nunca vi isso na minha vida, só aqui. Eu não tenho pressa. Não tem pressa. Eu ligo para um colega meu, você vai chegar que hora no plantão? Givaldo, eu estou chegando. Eu olho para o relógio, 7h10, 7h20, 7h40, o cara não chegou. Eu digo, ué, você não falou que estava chegando? Não, mas eu estava chegando, saindo de casa. Eu digo, meu filho, o verbo conjugando, gerúndio, chegando é imediato, não é daqui no futuro, não. O futuro não é gerúndio, é outra coisa. Mas o povo do Cuiabá, vocês já notaram isso? Ou eu estou mentindo? Mas não estou fazendo crítica para vocês não, viu? Eu só acho que vocês modificaram o português. Eu estou chegando e saindo de casa. Inclusive tem um filho meu que é paraibano, que ele diz, papai, eu estou chegando. Ele está ali em Arenápolis, nem saiu de lá ainda. São 200 e poucos quilômetros. Eu digo, meu filho vai chegar a que hora? Não, papai, daqui a pouco eu estou aí, mas daqui a pouco quando? Aí ele fala, não, eu vou sair daqui agora. Eu digo, meu filho, isso vai chegando. Chegando, eu acabo de estar encostando na porta. Então o povo daqui modifica. Então, cuidado para a gente não modificar o Evangelho de Jesus. Cuidado. Porque o Evangelho de Jesus, ele está sendo modificado lentamente por alguns. Por alguns. Ele está começando a... Existem pessoas que estão colocando fatos verdadeiros, como se verdadeiro fosse, modificando o Evangelho de Jesus. E isso é uma preocupação muito grande que nós temos, para que a gente possa entender que a virtude maior que Jesus ensina é exatamente a mansuetude e a humildade. Com essas duas, nós vamos alcançar o que nós chamamos de paz. E se falando de paz, você conhece alguém que não quer ter paz? Todo mundo quer ter paz. Porque a paz, as pessoas confundem a paz com outras coisas. Tem isso, quando eu ganhar na cena, por exemplo, agora mesmo eu estava vendo num grupo do hospital, o pessoal começando a fazer uma bolada aí, que eu não sei como é que funciona, que eu não jogo mesmo, né? Givaldo, nós estamos fazendo uma bolada, você não quer entrar não? Porque nós queremos modificar a nossa vida. Eu digo, eu já modifiquei a minha. Não, mas se você ganhar na Mega Sena, não vai modificar não? Eu digo, não sei, pode até piorar, não sei. Como é que eu sei? Vai que com dinheiro eu não saiba fazer o que Paulo de Tarso fazia, né? Eu sei ter e sei não ter. Vai que eu não sei. E vai que eu, tendo esse muito dinheiro, não seja mais o Givaldo que eu quero ser. Então eu prefiro ser do jeito que eu sou. O que eu tenho, dá em abundância para viver do jeito que eu estou. Por que eu quero ganhar na Mega Sena? Não quero. Porque as pessoas acham que isso é paz. Dinheiro é bom para comprar as coisas? Todo mundo sabe que é. Mas eu conheço, não é pouca gente, Solange como médica conhece muita gente que é rica e que tem que tomar comprimido para dormir porque não tem paz. Então não é dinheiro que dá paz. A paz é esse entendimento profundo que Jesus nos ensina. É essa característica primordial que ele nos ensina. Olha como é importante quando ele abre o livro de João no capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Aqui, além dos ensinamentos diretos,
há alguns ensinamentos que eu chamo de ensinamentos ocultos. O que é ensinamento oculto? Que Jesus é mestre em fazer. Jesus, a coisa que ele mais faz é ensinar ocultamente quando ele fala alguma coisa. Ele quer dizer outras coisas, mas ele diz uma. E você que se vire para entender o que ele quer dizer. Não é questão de se vire, que use o seu entendimento. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. O que é que ele está querendo dizer ocultamente? Se você crê nele, nunca você vai se perturbar. Se você se perturba, se você desespera, é porque você não crê nele, você só acredita. Olha que interessante. Esse é o grande ensinamento oculto. O outro ensinamento oculto, quando ele fala credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, dizendo que Deus é um e que ele é outro. Ele está querendo dizer, eu não sou Deus, eu sou filho de Deus. As pessoas têm que prestar muita atenção, porque os ensinamentos ocultos, eles são muitas vezes, ele não fica diretamente, ele fica no entendimento de quem vai ler. Eu vou dar um outro exemplo de ensinamento oculto. Capítulo 11, versículo 11 do livro de Mateus. Quando Jesus diz, dentre os filhos de mulher, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Vamos prestar atenção. Jesus era maior do que João Batista? É claro que era. Mas ele estava querendo dizer para todos nós, eu não sou filho de mulher. Porque João é o maior filho de mulher. Você vê como é interessante? Então, ocultamente, ele fala muitas coisas que é preciso muito entendimento para você perceber. E outro ensinamento oculto é quando ele fala, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, falando dos céus no plural. Querendo denominar que céu não é um local geográfico único, é plural, e não existe plural de um só. Então, atentemo-nos para esses detalhes profundos, que a grande maioria das vezes, Jesus ele fala muito, querendo dizer uma coisa, dizendo outra. Por que ele fazia isso? Você pode perguntar, Givaldo, por que ele fazia isso? É porque na época, as pessoas não tinham tanto entendimento para entender todas as coisas que ele dizia. Então ele falava meio por parábola. Por exemplo, quando ele faz a comparação do joio e do trigo. Muita gente diz, por que ele falou do joio e do trigo? Por que ele não falou diretamente o que ele queria dizer com isso? É porque só quem entende do que é joio e do que é trigo vai entender essa dinâmica dessa fala. Quando ele fala do joio, em primeiro lugar, o joio ele dá fruto. Aliás, o trigo ele dá fruto, o joio não dá. A raiz do trigo ela é profunda. Mesmo que o vento jogue o trigo lá embaixo, depois ele levanta e ele continua frutificando. O joio não. Então ele tinha que falar todas essas coisas? Não, o povo não entender na época. Então ele fala do joio e do trigo e deixa para que o tempo as pessoas consigam entender. É tanto que a fala dele é dinâmica até hoje. E eu digo para todos nós, muitos de nós, ainda hoje, com a cultura que a humanidade tem, pega um trecho bíblico e diz, meu Deus do céu, o que Jesus quis dizer com isso? Vocês nunca tiveram isso? O que Jesus quis dizer com isso, meu Deus? Olha mesmo, se o teu olho direito for motivo de escândalo, arranca e joga para longe de ti. Capítulo 5, versículo 29 de Mateus. Quando eu li isso a primeira vez, eu disse, como é que Jesus está mandando arrancar meu olho e jogar longe se eu ficar vendo só a maldade? É porque ele estava querendo dizer o seguinte, na próxima reencarnação, se você usou o olho para o mal, você nascerá sem ele. Se ele dissesse isso naquela época, o povo não ia entender. Como até hoje, muitos não conseguem entender a dinâmica da reencarnação. Então essas técnicas que Jesus usava da fala dele, ele tinha essa característica muito importante de muitas vezes ocultamente falar. É por isso que nós temos os doutrinadores, que inclusive no próprio direito tem. Muitas vezes a lei dos homens ela é tão difícil de entender que é preciso que a gente chama de um doutrinador, que pega aquela lei e vai explicar o que é que o legislador quis escrever com aquilo. Então Jesus, ele escreveu muitas coisas que é difícil de entender. Os bons herdaram a terra. Aí você diz, mas esse menininho, coitado, era tão bonzinho, era tão obediente para o pai, ele fazia tudo que eu mandava, morreu com 10 anos. Mas como é que ele herdou a terra? Você já morreu. É porque Jesus estava falando de um outro tempo, depois que ele reencarnasse novamente, depois que ele viesse aqui novamente, que a terra saísse do mundo dos maus, quando surgisse só a paz, ele ia estar aqui novamente. Se ele fosse dizer isso, o povo não ia entender. Então ele só vai dizer, os mansos herdaram a terra, e deixe que o tempo se encarregue de tudo isso. Vale salientar
que o Sermão do Monte, que caracteriza as virtudes principais de Jesus, que está elencado no capítulo 5, do versículo 4 até o 11, ele é muito profundo. E é preciso observar que toda a característica da boa-aventurança, ele faz daquilo um objetivo. Por exemplo, quando ele diz, bem-aventurados os mansos. O que é que eu vou ganhar em ser manso? Ele diz, por quê? Esse porquê, o para quê, é uma finalidade, ou seja, é um objetivo para que eu herde a terra. Quando ele fala, vê Deus, qual seria a característica principal de ver Deus? Alguém lembra? Já foi dito aqui algumas vezes. Pureza. O capítulo 5, versículo 8 do livro de Mateus, Jesus diz, os puros do coração verão a Deus. Essa é a única equação sine qua non que nos faz ter know-how para ver Deus. É pureza de coração. Enquanto existir grãos de malícia, fios de maldade dentro de nós, nós não vamos ter essa condição de ver a Deus. Então, os bem-aventuranças, todo ele é caracterizado por um objetivo. E é preciso a gente entender esse objetivo. Se nós queremos ver Deus, é preciso nós nos sintonizarmos com Jesus. Porque Jesus, ele é nosso modelo e guia, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 625. Ele é nosso espírito mais puro, que mais se assemelha com a divindade. Ele é tão semelhante à divindade que muitos dizem que ele é Deus. Nós não vamos entrar nessa questão. Nós não vamos misturar esse tema, porque é um tema para uma outra situação, mas a profundidade do sentimento dele, Jesus é tão profundo que ele é considerado um ser que nós temos que nos espelhar em todos os seus aspectos. Toda vez que você estiver querendo ser intolerante com aquela pessoa, com aquele ser ou com aquela coisa, pense, essa característica é divina? Claro que não. Então procure ser tolerante. Toda vez que você não tiver paciência de fazer qualquer coisa ou de esperar algo, essa característica é divina? Não. E eu quero que vocês prestem atenção um fato muito interessante. João 14,15. Menina do céu. É muito profundo. Quando nós vamos ver essas falas, fazei o que eu mando. Jesus está dizendo o que eu mando. A característica principal de um discípulo de Jesus, se eu perguntasse para alguém aqui, fora Solange, alguém saberia dizer? Só basta levantar a mão, não precisa dizer o que é não. A característica principal de um discípulo. Principal de um discípulo. Olha que... Beleza, não precisa dizer qual é não. Olha como é interessante. O capítulo 13 do livro de João, versículo 34 e o 35, Jesus fala sobre isso. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, vos ameis também. O amor é a principal característica. E ele diz no versículo 35, sereis conhecidos meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então você vai considerar aquele servo de Deus, aquele discípulo, pela característica do amor. Não é aquele que mais sabe falar, não. Não é aquele que tem a Bíblia na cabeça, não. De jeito nenhum. É aquele que sabe amar. É aquele que sabe ter paciência. É aquele que sabe dosar os sentimentos. Este será considerado dos meus discípulos. Paulo de Tarso, ele faz uma ênfase muito grande no segundo livro que ele escreve a Timóteo, no capítulo 2, versículo 24. Esse versículo 24 do capítulo 2 do segundo livro, ele é muito profundo. Ele é tão profundo que nos faz remeter a uma ideologia muito interessante. Ele fala discípulo, mas ele não usa o nome discípulo, ele diz, e ao servo do Senhor. E já começa a frase assim, versículo 24. E ao servo do Senhor não convém contender. Flávio, olha que interessante. Não convém contender. Se você é de uma religião
e uma pessoa é de outra, não fique contendendo com ele, gente. Se ele não acredita em reencarnação, não precisa você querer provar para ele que existe, não. Deixa que ele não acredite. Se o cara é ateu e não quer acreditar em Deus, deixa que ele não acredite. Deixa que o despertamento venha. Você pode até falar, mas se você notar que aquilo incomoda, não insista. Ao servo do Senhor não convém contender, e sim ser manso. Olha como Paulo é bacana, ó. Manso, mansuetude. Aí ele continua, apto para ensinar, sofredor. Quando ele fala a palavra sofredor, que está no final da frase, é interessante nós analisarmos que ele está falando que não é uma pessoa que vive, oh, meu Deus, como eu sofro, não. É aquele que sofre, mas ele não reclama. Ele pode até dizer, hoje eu estou com dor nas costas, mas ele não diz com o intuito de reclamar. Ele não diz. Não existe coisa mais desagradável do que uma pessoa que todo o tempo está reclamando perto de você. E ela só reclama para quem? Para quem não sabe resolver o problema dela. É para a vizinha, para outra. Essa semana mesmo eu estava perto de uma menina, ela disse, eu estava com problema de tomar um comprimido. Foi? O que é que você tinha? Infecção urinária. Qual foi o remédio que ela deu? Aí eu disse, quando seu carro quebra, você leva para quem? Ele disse, para o mecânico. Eu digo, você procura sua vizinha para tomar conta de você. Será que ela sabe o que estava fazendo? É claro que não, que ela deu um remédio de nada para ver. Então nós temos que observar e entender essas coisas. Reclamar é uma coisa. Você informar para alguém seu problema que vai resolver é outra coisa. Reclamar por reclamar não vai tirar o problema. Então é por esse motivo que Paulo de Tarso coloca sofredor. Sofredor no sentido de saber sofrer sem reclamar. Gente, não é fácil sofrer sem reclamar. Tem pessoas que amam. Eu vejo todo dia, você pergunta assim, tá ali, ó, olhando para Jus, olha como é que ela tá. Aí eu pergunto, o que é que você está sentindo? A pessoa já faz assim, ó, com dor de cabeça. Por que ela faz essa cara se ela não dava antes? Ela não estava fazendo cara feia antes. Aí quando você pergunta, o que é que você sente? Já começou a fazer com dor de cabeça. Aí chega a balança assim. Ué, eu não estava com dor de cabeça, por que ela não estava fazendo cara feia? Mas o gosto tão grande de reclamar, que ela já começa a reclamar. Porque ela podia dizer, eu estou com dor de cabeça muito grande. Pronto. Se ela estava fazendo cara feia antes, nem podia até continuar. Se ela não estava, por que essa cara agora? Não vai modificar a dor, não vai tirar a dor. Então é muito importante analisarmos esses fatos para que a gente possa entender essa dinâmica. Não contender. Não insistir com as pessoas. Não ser aquela pessoa que quando o outro vê, Ave Maria, olha quem vem ali, ó. Pelo amor de Deus. Tem como dizer o caminho? Não tem, porque não tem mais outro caminho. E é preciso nós interpretarmos uma fala de Jesus, dinamicamente, que está no capítulo 5, do versículo 23 ao versículo 26 do livro de Mateus, quando ele fala, quando fores ao altar. Gente, isso aqui me faz remeter uma coisa muito interessante. Ó. Você está indo no altar entregar sua oferta. Aí você lembra que tem alguém que não gosta de você. Não é nem que você não gosta dele. Porque você era para gostar de todo mundo. Mas eu não estou nem tratando do assunto de você não gostar. É de alguém que não gosta de você. Jesus disse, guarda a sua oferta e vai até ele. Reconcilia-te primeiro com ele. Não adianta você ficar fazendo oferta. Não adianta ficar orando enquanto você estiver alguém na terra que você diga, eu não gosto dela. Ou ela não gosta de mim. Porque nós temos que gostar de todas as pessoas. Amar os inimigos. Não foi eu que ensinei não, gente. Isso aqui foi Jesus. Capítulo 4, versículo 44 do livro de Mateus. Não fui eu. Inimigo. E quando ele diz amar, não é tolerar, não. É você não desejar um mínimo de rancor para ele. Tem gente que diz, eu quero meu inimigo bem longe de mim. Bem, pode ficar longe, já que você não consegue ficar perto. Mas quando Jesus diz amar, é você não desejar mal nenhum para ele. Aí quando você sabe da notícia e diz, Justo não passou no vestibular, faz bem feito dentro dela, né? Porque ela não gosta de Justo. Entendeu? Ela diz, bem feito. Que bom. Foi bom mesmo. E a lei da semeadura ainda diz assim. E a lei da semeadura. Olha ela julgando. Ela está julgando quem? Um irmão. É irmão. Porque nós somos irmãos um do outro. Nós somos irmãos um do outro.
em espírito nós somos irmãos um do outro. Nós temos a obrigação de amar a todos nós. E todos nós que aqui estamos, nós temos uma convivência espiritual um com o outro. Todos nós aqui aprendemos um com o outro. Ninguém aqui é melhor ou pior do que o outro. Nós vamos agora enfrentar, hipoteticamente, o aniversário de Jesus. Nos aniversários é comum as pessoas receberem presente. Você sabe qual é o presente que Jesus quer receber? Vocês fazem ideia? A nossa reforma íntima. Se você conseguir dar para ele a sua reforma íntima, você não faz ideia a alegria dos céus. A sua transformação moral. A sua transformação moral. E é baseado nessa transformação moral que Paulo de Tarso, no capítulo 12, versículo 2 do livro de Romanos, ele fala que para que a gente não se entregue ao mundo, para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, transformando o nosso entendimento. Quando nós transformamos o nosso entendimento, quando nós transformamos o nosso pensamento para a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós vamos entender essa dinâmica. Quando Jesus, no capítulo 8, versículo 29 do livro de João, ele fala: eu nunca estou só. O Pai sempre está comigo. Por quê? Eu faço sempre o que lhe agrada. Obediência pura. Ele só fazia o que Deus queria. É por isso que ele dizia: o Pai sempre está comigo. Então, baseado nesse pensamento, vamos dar presente para ele a nossa reforma íntima. Vamos tentar modificar as más inclinações que ainda teima dentro de nós, diuturnamente. Há quantos séculos nós estamos tentando modificar as nossas más inclinações e a gente faz de conta que não vê, faz de conta que é só o outro que tem e fica com intolerância com os outros. Vamos dar essa oportunidade. Vamos dar de presente para ele a nossa mais perfeita vontade e perfeita vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja hoje e sempre e que possamos trabalhar fielmente nessa reforma de cada um de nós. Não é modificar o outro, em primeiro lugar, a si próprio. Se você modificar a si próprio, os demais vão ver você modificado. Que assim seja.